Bom, boa noite às pessoas que já estão nos ouvindo. Um prazer muito grande poder falar nessa noite sobre um tema tão importante, tão interessante e que tem tantas dúvidas colocadas no ar nesse momento, com pessoas que estão à frente de uma situação totalmente diferente em Caxias do Sul hoje, propondo situações de segurança, inclusive, com relação a essa pandemia. Eu quero agradecer muito, inicialmente, a participação da médica intensivista do Hospital Virvi Ramos, doutora Eveline Gremelmaier, a diretora executiva do Virvi Ramos, Cleciane Docato Sinsen, e a infectologista e diretora de Vigilância em Saúde do município, Andréa Dalbó também, que vem fazendo um grande trabalho na cidade com relação a esse trabalho específico da pandemia. E saudar também, de uma forma muito especial, a nossa tradutora de Libras, a Patrícia Souza, da Escola Prefeito Luciano Corsetti, da diretora Thaisa Mano, que está aqui nos auxiliando muito hoje para que as pessoas que têm deficiência auditiva também possam acompanhar todas as explicações que vocês vão passar para a nossa comunidade aqui hoje. A gente preparou um texto inicialmente, como nós temos tradução de Libras hoje, e a Patrícia já tem esse material traduzido, para que as pessoas que estão nos assistindo possam ter noção daquilo que nós vamos trabalhar hoje com vocês aqui, e esse assunto tão importante e tão sério, e essa relevância que Caxias do Sul vem ganhando através do trabalho de vocês com relação à questão do plasma. Há um século, a humanidade não vivia em meio a um problema de saúde global tão sério. O novo coronavírus, que silenciosamente surgiu na China e nos primeiros casos noticiados não despertou tanta atenção, hoje nos deixa em alerta e preocupado. O Covid-19 segue castigando o planeta, causando milhares de mortes, derrubando economias que pareciam inabaláveis e nos obrigando a mudar nossa maneira de viver. Vivemos com incerteza de quando esse drama terminará, pelo menos enquanto não tivermos um antídoto ao vírus. Apesar de vacinas já estarem em fase de testes humanos, não sabemos quando elas estarão disponíveis. Mas em meio a essa triste situação, Jesus se destaca em uma experiência de vanguarda. A utilização de plasma convalescente para pacientes graves de Covid-19, a inovação é do Hospital Virvi Ramos, em parceria com o Hemocentro de Caxias do Sul. Para que a gente saiba um pouco mais de tudo isso que vem acontecendo aqui na cidade, as nossas três convidadas estarão aqui hoje para nos explicar e nos mostrar esse trabalho sério e relevante que Caxias do Sul vem fazendo. Então, doutora Eveline, poderia nos explicar um pouquinho com relação ao que é o plasma e o que é o plasma convalescente? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que isso é um trabalho muito importante pela questão de divulgação do trabalho que está sendo feito e para demonstrar a importância que isso tem no nosso meio. Na verdade, o plasma é a parte líquida do sangue. E nessa parte líquida do sangue é onde contém os anticorpos, que são as nossas células de defesa. Quando a gente fala em plasma convalescente, a gente está chamando essa parte líquida do sangue, onde tem as defesas de um paciente que já se curou de Covid-19 e que a gente está fazendo o trabalho de transfundir no paciente que está gravemente acometido pela doença. Então, o paciente ainda não desenvolveu as suas próprias defesas. Então, o grande objetivo é esse, conferir uma imunidade imediata para alguém que não desenvolveu as defesas e que está apresentando uma forma grave. Porque muitos pacientes têm a forma leve, não vão desenvolver sintomas, não vão parar numa UTI, mas os pacientes que estão acometidos da forma grave, esses são os potenciais receptores na tentativa de inibir a doença. Doutora Andréa, como é que a Secretaria se preparou ou segue se organizando, na verdade, né, para esse período que tende a perdurar por um bom tempo? A gente trabalha, na verdade, num mundo de incertezas hoje com relação a tudo que a gente vem passando. Como que a Secretaria concilia todas essas responsabilidades nesse período tão difícil e que vem dando um retorno para a comunidade, inclusive com essa questão do plasma nesse momento? Bem, nós começamos esse processo desde fevereiro, quando foi diagnosticado o primeiro caso no Brasil, então nós já começamos a nos preparar em relação a isso. Primeiro estudando bastante, né, com o que deu certo nos outros países, e a princípio o que parecia realmente dar certo
era o isolamento precoce. Então, a gente fez isso em Caxias e isso foi fundamental, né? Primeiro, para reduzir a transmissão, evitar que isso acontecesse, ganhasse proporções maiores. E segundo, para a gente ter tempo de se preparar, né? Então, com isso, nós aumentamos a nossa capacidade de leitos, né? Contratando o Hospital Campanha, também no Hospital Vivi Ramos, aumentando o número de leitos de UTI e tendo tempo também de comprar, adquirir EPIs, equipamentos de proteção individual, porque além da proteção para a população, a gente também tem que proteger os nossos profissionais. Então, nós adquirimos então EPI para todas as UBSs, preparamos também toda uma padronização de proteção individual, de equipamentos de proteção individual para toda a rede, e também fizemos protocolos, né? Protocolos de atendimento nas UBSs, protocolos também junto ali com o hospital de campanha, e além disso fizemos então a estratégia que o Hospital Vivi Ramos, juntamente com a Cleciane e o pessoal da UTI, encabeçada ali pela Eveline e pelo Roger, toparam, né, a essa ideia, né, do estudo com plasma, que nós tínhamos toda a capacidade, a expertise para fazer ali no Hemocentro de Caxias. Isso é só possível porque nós recebemos uma doação, né, uma doação do Clube Rotary de uma máquina de plasmaférese, e com essa máquina de plasmaférese, que não são todos os hemocentros que dispõem, a gente consegue fazer a separação dessa parte especial do sangue, como a Eveline já muito bem explicou, e conseguimos então fazer isso nos pacientes graves. A gente teve que direcionar para esse público, né, porque a gente tem poucos doadores, né, então a gente teve que direcionar para os pacientes mais graves em UTI, e estamos tendo alguns resultados bem satisfatórios, né? Isso também já foi baseado com resultados que aconteceram em outros países, né? Também foi baseado em estudos, e a gente espera que a gente também consiga demonstrar isso aqui em Caxias. A vanguarda de Caxias do Sul hoje ela é evidente, né? E mostra o quanto tem sido importante isso para a cidade, não só para a cidade, consequentemente isso está ganhando um corpo muito grande com relação a tudo isso. E, Eveline, como é que está o atendimento diretamente a esses pacientes mais graves? Essa pressão, inclusive, que as equipes sofrem, né, na UTI, essa dificuldade toda em relação à pandemia, a preocupação dos familiares, é uma vida totalmente diferente hoje daquilo que vinha sendo uma situação, entre aspas, normal dentro de um hospital até a incidência da pandemia, e nesse momento agora. Então, além desses pacientes tratados com o plasma, né, convalescente, e essa dificuldade toda, como é que as equipes diretamente que lidam com esses pacientes têm lidado com essa situação de extrema dificuldade e muito mais que isso, né, de extremo cuidado até para que não se contamine, né, porque a gente sabe que muitos dos contaminados são profissionais de saúde. Na realidade, eu acho que o Vivi Ramos começou um processo com bastante antecedência. Lá no início, quando a gente começou a ter a possibilidade de casos em Caxias, que tiveram os primeiros casos, não aqui no Vivi, a gente começou a notar a necessidade de treinamento de equipes. E apoiado pela diretoria do hospital, posso dizer que eu comecei um trabalho de treinamento desde como tem que ser o recebimento desse paciente com suspeita de Covid, para minimizar o risco da equipe. E eu acho que, de certa forma, esse trabalho de treinamento fez com que a equipe se sentisse mais segura também e demonstrasse para a equipe o quanto a gente também estava preocupado com os nossos profissionais. Então, eu acho que esse trabalho começou a ser desenvolvido dessa forma. Então, acho que é importante salientar também que a Cleciane, como diretora do hospital, criou um grupo de médicos. Nós temos uma comissão que outros profissionais participam, e além dessa comissão, a Cleciane uniu um grupo de médicos, de infectologista, a doutora Andréia participa, direção técnica do hospital,
exatamente para discutir protocolos e discutir definições de tratamento desses pacientes. E foi exatamente nesse grupo que a doutora Andréa nos trouxe a possibilidade de estar usando plasma para esses pacientes, e nós compramos a ideia e fomos atrás de tentar desenvolver. E isso acho que trouxe mais credibilidade ainda ao trabalho da UTI perante os profissionais que começaram a entender que a gente estava, além de estar na linha de frente, além de estar passando por todas as pressões, que a gente também está preocupado com o paciente que a gente está atendendo. É um estudo experimental, mas não tem, diria que praticamente não tem riscos para o paciente, porque a gente normalmente faz transfusão de plasma por outros motivos, pela questão de coagulação do sangue, então não é uma novidade transfundir plasma num paciente de UTI. Mas nesse contexto, não tinha uma outra alternativa, não tinha um medicamento que possa ser usado, que tenha comprovação científica, e até porque, como os nossos pacientes são pacientes muito complexos na UTI, são pacientes que têm várias disfunções, então é disfunção cardiovascular, é disfunção renal, a própria doença, o próprio COVID disfunciona vários órgãos, a gente fala muito mais no quadro pulmonar, mas também tem outras disfunções, e a maioria de medicações que são utilizadas, elas têm interação e têm mais riscos para esse paciente, e o plasma não. Então, acho que essa foi a forma pela qual iniciou o trabalho. Outra situação, André, não sei se a Cleciane nos escuta, que para mim ela não está aparecendo a imagem nem o som dela, mas ela caiu. Andréia, nós estamos há 100 dias de privações, né, de uma situação totalmente diferente no mundo, né, não é Caxias do Sul, nós estamos há 100 dias em Caxias, mas o mundo vem com essa situação há bem mais tempo que aqui. Que avaliação tu consegue fazer da situação da cidade nesse momento? O que a gente tem, o que vocês têm sentido da cidade nesse momento? As dificuldades todas que foram passadas, né, essa questão própria da troca de bandeiras através do governo do estado, mas principalmente o foco através de vocês, da Secretaria da Saúde, que vem sendo um trabalho exemplar, apesar de toda a dificuldade imposta hoje de lidar com algo totalmente diferente. O que tu enxerga hoje desses 100 dias, né, de isolamento da cidade, ou de um momento diferente? Bem, eu acho que a gente também só conseguiu chegar onde a gente chegou porque as pessoas entenderam o motivo, né? Então, nós conseguimos, eu fico feliz em saber que a população de Caxias, né, aceitou, né, as nossas orientações, as nossas divulgações e trabalhou junto com a gente, né? E é isso que a gente pede hoje para que continuem fazendo, né? A questão do uso da máscara foi algo que realmente foi muito importante, né? Está sendo muito importante. E eu acho que as pessoas aderiram bem a todas as questões que foram colocadas até agora. Nós tivemos agora, recentemente, um pico, né? Nós estamos ainda passando por esse pico, né? Mas sem grande impacto na hospitalização e na nossa capacidade de leitos de UTI, né? Ainda conseguimos ainda manter a nossa capacidade de UTI, a nossa capacidade de hospitalização dentro do padrão, né? Então tem atingido uma população mais jovem, sem um grande impacto, então, nessa questão. Agora, nós pedimos para que a população não relaxe, né? Que a população continue usando a máscara e usando a máscara de forma correta, fazendo o distanciamento adequado, fazendo a higienização das mãos e cumprindo a questão também da questão social, né? Então, evitar aglomerações, evitar festas, evitar que as pessoas se aglomerem em praças, que agora, inclusive, no decreto foi proibido, né? Então, a gente pede a adesão da população para isso também, né? Que Caxias está numa situação, comparada a outras cidades com o mesmo porte de 500 mil habitantes, uma situação bem mais favorável,
ainda com a letalidade baixa, mas foi do esforço que cada um fez até agora, né? Então, a gente pede para que as pessoas... A gente entende que essa situação não é fácil e não é, como o senhor já falou, não é só Caxias que passa por isso, né? O mundo inteiro está passando por isso. E não é o momento, principalmente agora que a gente está com aumento no número de casos, a gente relaxar, né? É o momento da gente continuar a nossa luta. Deixa eu continuar contigo, Andréia. E Caxias tem, além de tudo, tem a importância regional, né? Nós temos o atendimento aqui para 49 municípios, tem toda essa questão que impacta ainda na saúde da cidade e da região, o fato de sermos um polo, uma região metropolitana, e nós termos a cidade central disso tudo, né? Nós temos aqui, principalmente, a maior quantidade de leitos de UTI. Então, isso também impacta no trabalho da secretaria, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Principalmente na questão da internação de leitos de UTI, né? Que nós temos que dividir os leitos de UTI com outros municípios, então isso realmente tem um impacto, né? Mas a gente teve realmente, naquele momento da bandeira vermelha, um aumento no número de internações, mas isso logo se reverteu. E nós conseguimos conter de novo, né, e fazer uma redução do número de hospitalizações, tanto na UTI quanto em enfermarias. Eveline, queria comentar alguma coisa antes que eu... Não, eu acho que a questão que eu acho que já que temos algumas pessoas leigas nos assistindo, e como eu trabalho muito na UTI também com a conversa com a família, na dificuldade que a gente tem de diálogo com as famílias atualmente. Então, tem um familiar na UTI que está grave. Atualmente a gente pede, esses pacientes não têm visitas. As conversas são por telefone. E isso foi principalmente porque às vezes as pessoas não têm a noção que uma pessoa assintomática, que tem um familiar, que tem um contato domiciliar, que ela também tem que ficar em isolamento. E eu acho que às vezes isso era uma grande dificuldade nossa. Eu tenho um paciente que está aqui, uma esposa, por exemplo, que está aqui, e o marido dela continua circulando. Ele não tem sintomas, mas ele pode ser um portador assintomático. E isso é um risco para a sociedade, é um risco para a equipe que está atendendo. Então, eu acho que essa conscientização do isolamento de quem é contactante também é muito importante. E também é uma dificuldade que a gente tem quando a gente explica isso para a família, esse entendimento. Isso, eu acho que posso complementar aqui Por favor, também. por favor, não, a gente tá aí para aprender com vocês. Aproveitando isso que a Eveline falou, que é extremamente importante, né? Então, quando a pessoa vai ser atendida por um quadro de síndrome gripal, ela assina um termo de isolamento. É um termo de comprometimento com o isolamento. E nesse termo, além de assinar o nome dela, ela assina o nome de todos os domiciliares. Então, todas as pessoas que residem no mesmo domicílio. Bem, mesmo que a pessoa não assine o termo, ela tem esse compromisso independente, né? De ficar em casa. Então, não é só a pessoa que está com sintomas, mas a pessoa também que está assintomática e que mora no mesmo domicílio, ela tem também a obrigação de ficar o período de 14 dias em casa. E quando a gente diz em casa, é ficar em casa mesmo. Não pode sair nem para a farmácia, a gente diz, né? Nem para a farmácia, nem para o supermercado. Para pedir para alguém de fora fazer isso para você, né? Inclusive, a própria secretaria se dispõe a ajudar em situações mais graves. A gente pode acionar a guarda se houver alguma dificuldade, enfim, né? Para essa família. E agora nós fizemos um acordo junto com a Brigada Militar, e nos casos de denúncias que chegarem para nós através do 156 do Alô Caxias, a brigada, em que houver descumprimento desses isolamentos, a brigada vai até a residência dessas pessoas, tá? Para a gente reforçar, porque isso é lei, existe uma lei que é a 268, que é a lei que garante a questão de proteção de saúde coletiva. Então, no momento em que uma pessoa que reside com outra, que é sintomática e que pode, inclusive, muitas vezes a gente vê até casos que tem confirmado o coronavírus e sai de casa, né, ela não está colocando em risco
só a vida dela, mas a vida de outras pessoas. Então, isso a gente tem respaldo por lei, e isso pode, então, agora Caxias vai cobrar o cumprimento dessa lei. Sem dúvida, é extremamente importante a gente ouvir as pessoas terem noção dessa situação toda que se passa, até porque é uma responsabilidade mútua, né? Todo mundo tem que pensar no outro, não dá para simplesmente achar que a minha situação está tranquila, da outra pessoa não está. E até muitas vezes dentro da mesma casa tem mais responsabilidade ainda, né? Com relação a tudo isso. É importante as pessoas terem noção dessa situação. Leciane, agora acho que deu tudo certo aí. Com relação a esse trabalho estrutural dos hospitais e dessa estrutura toda que o hospital oferece, né? Como é que a pandemia impactou os serviços hospitalares? Atividades foram suspensas, a questão dos recursos. É importante as pessoas também terem noção da estrutura toda que o hospital tem e possui, e a dificuldade que enfrenta nesse momento de pandemia, porque a vida do hospital deve seguir. As demais doenças, as demais situações seguem acontecendo, e o hospital tem que estar preparado para isso, né, Cleciane? Então, desculpe, antes tive problema com a tecnologia aqui, mas já voltei. Na verdade, o hospital sofre como todas as organizações, as empresas, as indústrias, as pessoas físicas e jurídicas, né? Na verdade, no início da pandemia, as pessoas achavam que os hospitais iam ser os que teriam os maiores recursos, porque teriam um volume muito grande de pacientes. E como, graças ao trabalho de qualidade que foi feito em Caxias, se conseguiu ter um achatamento da curva, pelo menos até esse momento, a gente, de fato, está sofrendo, por outro lado, com as consequências de termos que ter reduzido o número de cirurgias eletivas, reduzido o número de ambulatórios. Claro que isso é um resultado ruim para o hospital, mas positivo, por outro lado, no sentido de que se conseguiu fazer um isolamento social até esse momento de uma forma que fizesse uma diminuição da curva. Mas o que a gente tem enfrentado? Primeiramente, a questão dos EPIs, né? Num primeiro momento, nós tivemos muita dificuldade na aquisição. O custo, eu posso dizer para vocês que passou de 300% em alguns itens, tanto que, em função de uma normativa da Anvisa, nós pudemos começar a confeccionar internamente com produtos certificados e chancelados, como uma forma de nós não ficarmos sem os EPIs. A outra questão é a questão de faturamento. Na medida que tu tem menos movimento no hospital, a gente tem menos receita, mas o hospital tem um custo fixo, uma folha de pagamento, um número enorme de funcionários que estão dentro desse guarda-chuva. Então, o hospital também aplicou alguns recursos da medida provisória de reduzir salário e atividade de alguns colaboradores em 25%, 50% e 70%. Lógico que não na área assistencial, que é a área direta da assistência ao paciente, porque nós estamos com essa demanda que está para vir desde março, né? Então, nós não mexemos em técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, mas as áreas administrativas todas sofreram redução. E isso também é um impacto dentro da estrutura hospitalar, além do que a questão da ociosidade. Mas, por outro lado, eu acho que isso tem um ponto positivo, porque o fato de termos o achatamento da curva, os hospitais puderam se organizar, se preparar, trabalhar com a educação continuada, com a questão de estoque de insumos. Hoje, por exemplo, nós estamos com um problema de insumos no Virvi ainda não, mas se nós tivermos um aumento muito grande, isso pode ocorrer na questão de insumos para sedação de pacientes. Então, já passamos da fase dos EPIs, agora estamos na fase dos insumos de sedação de paciente. E isso tudo gera um transtorno muito grande. Eu comento, tem poucos pacientes, mas a gente tem trabalhado o triplo do que nós trabalharíamos normalmente em outras situações, em função de criação de protocolos, capacitação de equipe, busca de insumos e assim por diante. Eu penso que o Virvi Ramos, desculpem, eu perdi uma parte aqui porque eu estava tentando acessar novamente, né? Mas
está sendo protagonista em Caxias, e eu posso dizer no estado, e quero aproveitar aqui para parabenizar a equipe que trabalha no Virvi, a doutora Eveline está aqui, a doutora Andréa também, mas certamente esse protocolo do plasma, assim como outras atividades que a gente tem desenvolvido, elas só acontecem quando tem uma equipe motivada e engajada para buscar as melhores soluções para acolher os pacientes. O princípio do Virvi Ramos é fazer o bem, e eu tenho certeza que a nossa equipe, hoje aqui representada pela André e pela Eveline, que foram fundamentais para esse processo do plasma, elas estão fazendo toda a diferença no cenário dos pacientes que puderem ter acesso a esse protocolo. Somado a isso, nós temos inúmeras outras ações que estão sendo acompanhadas, né, paralelamente. Mas se tu me permitir, eu fiz um levantamento que eu queria aproveitar para trazer aqui, antes de vir para a live, né, a importância de a gente, eu vi que a Andréia agora estava falando da questão do isolamento, da importância dos cuidados, né. Nós estamos desde março recebendo pacientes no hospital suspeitos de Covid, então em 4 meses, que é março, abril e maio, nós já recebemos 256 pacientes, e aqui eu quero falar um pouquinho da curva, né, exponencial de busca. Em março, 21 pacientes, abril, 28, maio, 75 e junho, 132. Então, vocês veem que em um mês a gente dobrou 100% a mais do que nós tivemos procura nos 3 primeiros meses, né? Claro que são suspeitas, mas o que a gente pode afirmar aqui? De 256 pacientes nesse período, a gente teve 45 pacientes confirmados e 200 pacientes negativos, e hoje nós estamos com 16 aguardando o resultado. Isso mostra que esse momento aqui a gente está com um volume maior, e certamente a doutora Andréa pode dar uma aula sobre esse assunto, porque ela tem o conhecimento de todo o município, né? E isso é uma coisa que, claro, que nos preocupa, mas eu acho que Caxias ainda está com uma capacidade de leitos em condições de atender essa demanda, mas que nos preocupa no sentido que mostra que realmente, com o isolamento que teve até agora, e às vezes com não a flexibilização das políticas, mas sim, eu acho que o cansaço das pessoas, né? Eu acho que as pessoas vão cansando e vão relaxando em alguns hábitos que a gente vai ter que ter por muito tempo daqui por diante. E acaba acontecendo que às vezes as pessoas equivocadamente ou inconscientemente acabam relaxando em algumas situações de higiene respiratória, de aglomerações, que daí não é consciente, mas acabam em mais casos. Então, eu só quis trazer esse dado aqui, porque eu acho bastante preocupante. A Andréia deve ter, certamente, o dado de todo o município, né? Mas para dizer que pode ser que nós tenhamos aqui, eu acho que final de junho, julho e talvez agosto, momentos mais difíceis em relação à assistência aos pacientes com Covid. Sem dúvida nenhuma, importante os números, né? E agora essa questão, Andréia, tem uma pergunta para ti aqui. Como é feito esse acompanhamento e fiscalização das pessoas que estão em isolamento? Foi em cima daquela tua fala anterior, né? Sim, a nossa equipe da vigilância epidemiológica praticamente triplicou, né? Nós tivemos que aumentar bastante a equipe. E dentro ali da equipe a gente tem uma equipe só de central telefônica, tá? Então, eu acho que isso, inclusive, eu digo sempre que o mérito não é só meu, né? Porque eu acredito muito, né, no trabalho em equipe. E a gente tem uma equipe fantástica dentro da vigilância, de todas as vigilâncias, né? A epidemiológica, sanitária, o Sereste, o Visat, a ambiental, que trabalha sempre muito em conjunto. E ali, o acompanhamento, então, desses pacientes é feito através de ligações telefônicas. Então, nós, assim que recebemos o resultado, a gente liga para o paciente, avisa do seu resultado, reforça o isolamento, avisamos a UBS faz esse acompanhamento, principalmente das pessoas com mais de 50 anos, né, que tem um risco maior de evolução desfavorável. Então, eles fazem o acompanhamento e, dependendo se for uma pessoa que tem comorbidade, inclusive é diário, tá? Através de telefone também.
e a vigilância também acompanha ao meio da evolução e ao final da evolução desse paciente para garantir que haja um isolamento ou não. Além disso, a gente recebe também denúncias através do Alô Caxias, né, do 156, e essas denúncias, então, são trazidas até nós verificamos se elas são verdadeiras, né, porque muitas vezes são situações que não são condizentes com a realidade, são casos que já foram recuperados, ou casos que foram negativos os resultados, né, então, se for de fato real, nós reforçamos, ligamos para a pessoa, e caso isso ainda continue, a gente também agora, como eu falei, vamos ter a colaboração da brigada, mais no sentido de socioeducativo, né, e pedagógico, com relação ao reforço do isolamento. Doutora Eveline, chega uma pergunta aqui pelo WhatsApp para mim também, com relação à questão bem técnica. Como essa doença atinge o nosso organismo? Ela afeta somente os pulmões? São dúvidas que vêm surgindo e que as pessoas têm intenção de saber, né, como isso procede, isso e como é que é a análise de vocês. Não, na realidade não afeta, ela pode causar tudo. É um vírus, e vírus pode afetar o sistema nervoso central, pode afetar o gastrointestinal. E eu acho que é bem importante até ressaltar que a gente fala principalmente numa sintomatologia de síndrome gripal, que é febre, coriza, falta de ar, dor de cabeça, mas tem pacientes, inclusive, que não cursam com febre e que cursam com outros sintomas. E eu acho que a Andrea, que tem os dados da vigilância, pode falar até melhor do que eu, que muitos pacientes têm abertos quadros, às vezes com quadro de diarreia, e nem pensam que talvez isso seja Covid. E com relação aos pacientes que internam na UTI, o que a gente tem observado que tem paciente jovem que interna, mas normalmente o paciente que fica mais grave são pacientes que têm outras comorbidades, como diabetes, como pela obesidade, hipertensão, pacientes que talvez não estejam com as suas doenças bem controladas, e normalmente são esses pacientes que ficam realmente graves e que disfuncionam todos os outros sistemas, sistema renal, sistema cardiovascular. Então, é uma doença complexa que pode afetar tudo. E eu acho que essa é uma grande dificuldade no atendimento desses pacientes. A gente conversa nas reuniões com a Andrea, a gente brinca que tem que ligar o botão e lembrar da questão da pandemia, quando está avaliando um paciente. Então, primeiro eu tenho que pensar nisso agora e descartar para depois descartar todo o resto. E às vezes isso é difícil até com relação às famílias, porque muitas pessoas chegam com sintomas e às vezes tu coloca esse paciente em isolamento e eles não acham, ficam questionando muito e dizendo, não, eu não tenho Covid, eu tenho certeza que meu pai vai dar negativo, que o meu familiar não pegou, não tem como, eu estou dentro de casa. E às vezes vem um teste positivo e surpreende a família. Então, acho que isso é uma das grandes complexidades atualmente. Mudando um pouquinho, fazendo um link com o que a Cleciane falou, eu acho que um grande diferencial no atendimento aqui no Hospital Verbi Ramos é a questão da proximidade que a equipe médica, que a equipe de saúde que está atendendo esse paciente tem com a direção do hospital. Ainda mais no início, quando nós nem tínhamos casos, a Cleciane já tinha uma preocupação muito grande, e a doutora Andrea também, como controle de infecção, com relação aos insumos, a EPIs, e tudo foi sendo colocado de forma gradual e foi sendo organizado no hospital de forma gradual. E essa preocupação com relação a não faltar medicamentos, eu acho que vendo outros colegas em outras UTIs, eu acho que a gente está numa situação, até diria que favorável, porque em outros hospitais já estão realmente faltando medicamentos, e aqui a gente não teve isso até o momento, a gente está conseguindo atender com qualidade os nossos pacientes. Quer complementar, André? É isso?
Eu acho que o que a Eveline falou é bem importante, né? Porque as pessoas sempre associam o Covid à febre, né? Nós temos dados de Caxias mesmo, né? Os dados de Caxias mostram que em torno de 50% dos pacientes apresentam febre. Então, é meio a meio, né? A gente tem, dentre os principais sintomas, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo. A tosse, ela não é tão importante, é uma tosse presente, mas não tão expressiva, né? Que muitas vezes as pessoas pensam com tosse alérgica, tá? Também pode apresentar diarreia. E aí as pessoas normalmente só vão pensar no Covid ali por volta do 4º, 5º dia, quando ela perdeu o olfato, né? Perdeu o olfato e perdeu o gosto. Então, é muito importante que as pessoas se atentem realmente a esses sinais e sintomas, não só a febre ainda é importante sim, mas a ausência da febre não descarta a possibilidade do Covid. Então, esse é um alerta que a gente tem que fazer, e principalmente nas pessoas mais idosas. Então, as pessoas idosas, por si só, em situações de infecção, elas já têm uma propensão maior a não ter febre. E no Covid isso também acontece, tá? Então, às vezes, no idoso, a gente vai ter uma pessoa que diminuiu o apetite, né? Não come porque às vezes ela já está sem sentir o gosto ou o olfato e ela não percebeu isso, né? Então ela diminuiu o apetite, ela está mais sonolenta, ou tem uma diarreia, uma tossezinha. Então esses sinais são muito importantes também, tá? De ficarem atentos. E com relação a, reforçando então o que a Eveline falou, o que eu acho que nós vivemos um grande diferencial é a direção junto da gente, tá? A Cleciane sempre nos apoiou muito ali dentro do hospital. Eu falo nós porque eu trabalho na secretaria e trabalho no Hospital Vivi Ramos também. E a gente sempre teve muito apoio da direção. Isso realmente é fundamental. A direção sempre faz reuniões conosco, procura saber, estar inteirado com tudo que está acontecendo, e sempre tivemos esse apoio que é realmente extremamente importante nesse momento. Legal. Cleciane, chega uma pergunta aqui pelo WhatsApp também. Quais as condições de abertura de novos leitos de UTI na instituição nesse momento? Nós estamos tentando, né, organizar e estruturar mais 8 leitos. Claro que é uma adaptação de uma área que não é a área de UTI, mas é uma área que nós temos condições de ter a rede de oxigênio, ar comprimido, vácuo para 8 leitos, e fica uma área boa, né? A equipe médica esteve conosco porque são quartos ampliados em que a gente pode tirar algumas paredes. Claro que tudo agora em pandemia a gente está em tempos de guerra, eu diria, né? A gente mexe numa porta, derruba uma parede e vai organizando as estruturas. Qual que é a nossa maior dificuldade nesse momento? Equipamentos, eu já tive uma conversa com o secretário de saúde, como o município está recebendo alguns equipamentos do estado, e também houve, através da SIC, a campanha do Covid, nós tivemos doação de equipamentos dos empresários, então, a princípio, equipamentos não vai haver dificuldades. Mas nós estamos tendo problema na contratação de profissionais, principalmente da área técnica e de enfermagem. A escala médica já está praticamente organizada, mas nós estamos com muita dificuldade porque nós precisamos de profissionais com experiência em UTI ou com experiência já na área hospitalar, e esses profissionais estão se esgotando porque se abriu muitos leitos em Caxias, né? O Virvi abriu 49 leitos de campanha, mais 8 leitos de UTI, os outros hospitais também abriram, então essa demanda está muito restrita e os profissionais acabam fazendo dupla jornada. E esgota, eu acho que eles têm um prazo também para decidir fazer a dupla jornada. Eu acho que aquele receio que a gente tinha no início da pandemia, que todo mundo teve, logo que nós abrimos o hospital de campanha, numa contratação de 40 profissionais da equipe, nós tivemos 12 que passaram pela seleção e já não vieram para os demais exames, porque sabiam que era uma área de Covid. Então, existia um receio muito grande. Agora, eu acho que já não é tanto a questão do receio, mas é como a falta de mão de obra mesmo, porque esses profissionais já estão envolvidos em várias instituições.
Então, a gente tem feito seleção, mas eu confesso que a gente não está com a equipe ainda em condições de dizer, o secretário me ligou ainda, quando que vocês vão ter condições de abrir? Não temos uma previsão a curto prazo, essa semana ou a próxima, de estarmos com a equipe já toda estruturada. Legal. Eveline e Andréia, aproveitando já, Eveline, que vai falar, tem uma pergunta da Márcia Renosso aqui que acho que era esperada essa pergunta na live hoje, né? Cloroquina, estão usando... Quer falar, Eveline? Eveline fala do Virvi e a Andréia fala do resto. Daí. Sim, pode ser. Eu acho que é uma questão bem polêmica, né? E aberta. Eu acho que o principal diferencial também nosso aqui é estar aberto e entender o que o paciente entende como tratamento para ele. Tem uma questão, alguns estudos estão mostrando que não tem benefício, que o risco é muito grande do uso, porque tem muitas interações, o risco cardíaco é muito grande. Inclusive, tem um estudo que já mostrou que tiveram mais chance de óbito, esses pacientes evoluíram mais a óbito do que teve realmente um benefício com relação ao tratamento. Se tu me perguntar, tu vai usar, eu vou tentar convencer o meu paciente a não usar. Mas a gente está aberto à discussão. Se a família quiser, a gente tem um termo que o paciente entende que ele tem um risco e que ele também está assumindo o risco junto com a equipe. E como a gente tem a questão do plasma, que não tem efeitos, o meu paciente que interna na UTI, eu vou tentar preconizar que ele vá fazer o plasma. Então, esse paciente, eu vou dar uma alternativa para ele de estar usando algo que tem menos risco e com uma probabilidade de sucesso muito maior, porque os estudos que a gente tem atualmente estão mostrando realmente isso, que o plasma tem uma chance de diminuir tempo de internação, que o paciente que usa o plasma talvez não evolua para ventilação mecânica, dependendo do período que esse paciente tenha, e que se a gente utilizar mais precoce, esse paciente vai ter menos chance de complicações. Deixa eu complementar, então, agora. Com relação à Secretaria da Saúde, a posição é a mesma adotada pelo Estado, né? Então, nós tivemos uma carta do governador com essas orientações de que a postura do Estado é de que a prescrição da cloroquina fica por decisão médica, né? Eles não orientam como protocolo o uso da cloroquina associada à azitromicina, que é um antibiótico, que nós associamos à cloroquina, mas se o médico quiser prescrever, ele tem a liberdade para isso, né? Como a Eveline já falou, sempre as nossas decisões são baseadas em estudos, são decisões técnicas, né? E os estudos realmente mostram que não existe um benefício da cloroquina, né? E quando houve associação da cloroquina com esse antibiótico chamado azitromicina, os pacientes tinham mais risco de desenvolver problemas de arritmia no coração, né? Então, a gente pesou isso para essa decisão, tá? Então, nós seguimos a orientação do Estado do Rio Grande do Sul com relação à questão do uso da cloroquina. Nós temos a cloroquina disponível no município, né, para que o médico que decidir prescrever, ele pode prescrever e ele vai ter que assinar também um termo e estando ciente dos riscos, né? E isso fica, então, a cargo da decisão médica, tá? Nós estamos agora, nos últimos estudos, houve um estudo agora recente, né, publicado, do uso de uma medicação chamada dexametasona. A dexametasona é um corticoide. O corticoide é o melhor anti-inflamatório que existe, né, para tratamento de qualquer situação, né? Então, lógico, mas ele tem que ser usado com muita cautela, ele não deve ser utilizado pela população,
Por quê? Porque sem uma orientação médica, né? Então, porque ele pode, em pessoas com diabetes, aumentar a glicose, o açúcar no sangue, ele pode dar problemas numa glândula chamada glândula adrenal, então ele tem que ser usado com orientação médica. Mas nos pacientes que estão hospitalizando, lá no Hospital Vivi Ramos, a gente incluiu no protocolo a dexametasona, tá? Tanto para os pacientes com hospital de campanha, como os pacientes na UTI. Eles têm recebido a dose preconizada nesse estudo e, a princípio, parece serem resultados bem promissores, principalmente ali no hospital de campanha. Então, além do plasma, nós estamos também fazendo o uso da dexametasona nos pacientes. Cleiciane, deixa eu te fazer uma pergunta, que nós vamos superar esse momento, né? Isso é óbvio, e a gente está lutando muito, e a saúde, principalmente, está lutando muito por isso, através de médicos, enfermeiros, enfim, toda esse grande grupo de profissionais de saúde que hoje estão enfrentando a pandemia em nome de toda uma comunidade, não só de Caxias, mas do mundo inteiro, enfim. E o nosso mais profundo respeito a todos os profissionais de saúde hoje que estão colocando realmente a cara na frente dessa dificuldade, desse desconhecido que por aí está. Mas com relação à estrutura futura do hospital, Cleiciane, a estrutura futura que vai deixar não só para o Hospital Virvi, mas a estrutura futura que vai deixar para a saúde de Caxias, do Rio Grande do Sul, enfim, essa reestruturação que foi feita em muitos setores da saúde nossa cidade, nosso estado. Então, o que tu enxerga de futuro com relação a tudo aquilo que foi plantado nesse momento e tudo aquilo que foi feito com relação à pandemia, que pode ficar de legado também, pensando na saúde da população de Caxias do Sul para o futuro, não só especificamente o Virvi, tu como administradora, né, tem uma visão ampla de toda essa importância que isso está acontecendo nesse momento. Em especial na área da saúde, nós tivemos que mudar muitos processos, investir muito em treinamento que nós já tínhamos, né? Mas eu acho que principalmente isso fez com que as pessoas exercitassem, né, a questão de resiliência e de flexibilidade, porque é um momento diferente em que a gente está tendo que fazer muitas adaptações. Talvez numa época normal, tu chamar uma equipe médica e dizer vamos ter que montar uma UTI numa estrutura que não foi projetada para ser uma UTI, nós teríamos inúmeras dificuldades. E o que a gente tem visto? Que a gente tem conseguido dar um atendimento de qualidade em estruturas que foram adaptadas e que a gente tem conseguido salvar pacientes em função de ter essas estruturas, né? O Virvi, nesse aumento de 49 leitos, nós tiramos uma área em especial que era de saúde mental. Então, para o futuro, o que eu já vejo? A possibilidade de negociar com o município, que é possível deixar essa área de saúde mental fora do hospital, porque ela foi levada para uma estrutura que a gente tem junto ao CAPS, em que tem uma grande qualidade de estrutura também, e liberar esses leitos para internação clínica. E da mesma forma, nós sabemos que historicamente no inverno, em Caxias do Sul, e não é uma realidade só de Caxias, mas principalmente da região sul aqui, que faltam leitos de UTI. Então, que o Caxias tem capacidade de estruturar novos leitos de UTI. E equipamentos foram doados, equipamentos foram fornecidos, que é o maior custo, normalmente, da estrutura de uma UTI. Então, eu acho que o que vai restar para o futuro, principalmente para Caxias? Ampliação de leitos, capacidade instalada de leitos de UTI, que independe de pandemia, mas que hoje a gente sabe que tem épocas do ano que tem pacientes que ficam 48 horas numa enfermaria, num quarto, aguardando leito de UTI, porque não tem na cidade. Eu acho que isso é uma coisa muito boa que vai ficar para Caxias, à medida que se tem habilitação ou não, mas que vai promover uma melhor qualidade da assistência para as pessoas. E eu acho que, principalmente, no geral, a gente comenta muito lá internamente no hospital, né, que menos é mais, né? Eu acho que essa pandemia mostrou que a gente aprende a viver com menos, a estruturar as coisas muitas vezes. Claro que no caso de EPIs é tudo muito mais, né? Mas eu digo menos no sentido geral. E com as equipes também, né? A importância de capacitação, de treinamento. E aqui, o que eu aproveito para trazer, né? Pelo menos eu, na idade que eu estou, é a primeira pandemia que eu vivencio, né? Até porque a última foi há 100 anos atrás, né? Mas, certamente,
pode ser que o futuro nos diga que tenham outras pandemias com menos tempo de espaço entre uma pandemia ou uma endemia e outra, né? E o que a gente percebe? Que o fundamental aqui, que tem que melhorar, e que eu te confesso que aí eu não tenho certeza, isso a nível populacional, né, a questão da conscientização das pessoas, né. Hoje a gente tem lá no hospital restrição de horário de visitas, a gente tem uma equipe de psicólogos, assistente social, enfim, enfermeiros, gestor de assistência clínica, trabalhando a importância das pessoas não ficarem dentro do hospital, e é uma cultura, eu acho que até nossa, dos italianos aqui, né, se tem um paciente jovem que tem todas as atividades, as condições de locomoção, mas o assistente quer ficar junto. Isso no passado era muito possível, a doutora Andréa pode depois corroborar comigo, né? Às vezes interna um paciente para fazer um procedimento cirúrgico, mas a família, por uma questão de carinho, de apoio, quer permanecer junto. E muitas vezes é mais por uma questão afetiva. Hoje, infelizmente, quanto menos as pessoas ficarem acompanhando os pacientes que não têm necessidade no hospital, menor o risco a gente corre, né? E isso eu vejo como uma mudança que não sei se ela vai ocorrer, porque tem muito a ver com cultura, né? Até das pessoas desacreditarem no vírus, de se sentirem automaticamente imunizadas, né? Eu diria que nós temos uma dificuldade hoje do paciente, claro que a gente entende que é difícil, né? Tu deixa teu familiar no hospital e não poder visitá-lo. Nós temos tido horários de visita, mas a gente tem restringido esses horários. E ainda assim a gente tem muita dificuldade, as equipes ouvem muito desaforo, né, na recepção, no sentido de que parece que o hospital não está sendo humanizado. Mas o objetivo maior é garantir a qualidade, no sentido de evitar a transmissão das equipes, para que a gente tenha equipes podendo atuar, porque vocês imaginem que se as equipes começam a se contaminar, falta profissionais na área da saúde, né, e também de proteção do outro, é muito da consciência, para eu cuido de mim, estou cuidando do outro, né, mas para o futuro eu vejo que a gente vai aprender muito e vai ter possibilidade de ofertar mais leitos, de ter mais capacidade, né, técnica de equipamentos, e principalmente de rever alguns processos que nós tínhamos até hoje. Nós conversamos muito, né, isolamento padrão, que é o que se usa para o Covid, é um isolamento que já foi instituído em outras doenças que não necessariamente só o Covid. E o padrão não, isolamentos de contato, né, doutora Andréa? E que a gente tem que reforçar essas questões, né, e as pessoas também têm que ter essa consciência, né, que não é só o uso da máscara que vai evitar a transmissão do Covid, né, a questão das aglomerações e de inúmeras outras coisas. Então, eu vejo que nós vamos passar por isso, talvez seja um tempo mais longo do que nós gostaríamos, no sentido de retorno da atividade econômica, de todas as situações. Uma coisa que eu quero trazer aqui, o hospital tem faculdade, a Faculdade Fátima. Nós temos 4 cursos na área da saúde e também tem um impacto na área de ensino, né? Porque nós não estamos com aulas presenciais, existe um desemprego muito grande, então é uma evasão muito grande. Realmente a pandemia afetou todos os segmentos, né? Eu tenho certeza que não tem segmento que não tenha sido afetado nesse sentido. Então, nós vamos ter que aprender a viver em modelos diferentes, principalmente enquanto a vacina não vem, né, doutora Andréa? Porque eu imagino que até a vacina não chegar, nós não vamos mudar essa nova maneira de viver, de conviver e de se cuidar e de cuidar do outro. Legal, eu vou passar para a última rodada, até para deixar vocês descansarem com as suas famílias aí, já estamos a 1 hora de conversa e se a gente ficar aí, o tema é apaixonante, as pessoas estão assistindo com muito interesse. Nós temos aqui a Larinete Vargas, acho que a Eveline e a Andréa já comentaram, em caso de Covid em um condomínio, o risco é maior de contágio, caso a pessoa fique circulando, muito maior, né, possibilidade de contágio. Acho que a Cleciane acabou de falar sobre a questão da Solange de Sono agora, um abraço para a Solange. Boa noite, os novos leitos de UTI vão permanecer para sempre, então muita coisa fica aí para o futuro, isso é positivo. Perguntar para a Eveline com relação à questão do plasma, Eveline, existe um número de casos que são necessários para avaliar, publicar resultados, ter uma análise concreta com relação a isso, ou independe de um número
X para ter uma definição? A gente precisa de um número razoável de pacientes para poder determinar se isso realmente teve um impacto de benefício para esse paciente. Mas acho que o grande objetivo do início do trabalho, que a gente teve um motivador específico, um paciente em específico que a gente queria usar o plasma, é pensar no individual, salvar uma vida. Salvando uma vida, isso já teria um benefício e a equipe já fica satisfeita. Se a gente puder, daqui para frente, salvar mais vidas, melhor ainda. Mas eu queria ressaltar, além disso, uma outra importância que talvez a gente gostaria de comprovar com o trabalho, é a questão de redução de carga viral, da diminuição da carga viral no paciente que recebe o plasma. Então, talvez a gente está protegendo, diminuindo o tempo que esse paciente vai ter o vírus e vai estar diminuindo a contaminação de um profissional que está atendendo esse paciente, o risco de contaminação no profissional, ou até do familiar dele mesmo. Então, eu acho que isso talvez é uma coisa que tem um impacto importante na hora da retirada desse paciente do isolamento, dele poder, daqui a pouco, estar recebendo pelo menos um familiar para visita com ele no momento que ele sai do isolamento, da equipe que está atendendo, diminuir o risco, do gerenciamento do leito que a gente tem, porque esses pacientes ficam num isolamento respiratório, e assim a gente vai estar liberando leito para outro paciente que está precisando. Então, eu acho que o plasma tem a possibilidade de impactar de várias formas no tratamento desse paciente. Andréia, para depois também a gente poder te deixar descansar aí. Como é que é, nesse momento, conciliar todas essas responsabilidades, né? Tanto no Virvi, mas principalmente te pergunto com relação à Secretaria da Saúde e a responsabilidade de estar aí à frente de um processo tão difícil como esse, numa cidade de 532 mil habitantes aproximadamente, isso, né? Fora que nós podemos pensar aí a região toda, esses 49 municípios, né? O tamanho dessa responsabilidade e como conciliar essa situação toda na Secretaria da Saúde. Bem, não é fácil, mas eu sou uma pessoa apaixonada pelo SUS, né? Sempre gostei de trabalhar com o SUS. Eu acho que é a minha missão, né? Aqui. E fico feliz em poder contribuir com isso, né? Eu estou me esforçando bastante, procuro estudar muito, né? Para poder ter sempre embasamento, né? Para todas as decisões. Mas, principalmente, eu tenho o apoio na secretaria do secretário da Saúde, do Dr. Jorge Olavo, e do diretor também, do diretor Mário, né? Como eu falei antes, a gente trabalha sempre em equipe, né? E esse trabalho em equipe é o que eu mais acredito, né? E, além disso, eu tenho uma equipe fantástica, né, que está atrás de mim, né? Eu não estou sozinho, o mérito não é meu, né? O mérito é da minha equipe, o mérito é também do apoio do secretário, é do apoio do Mário, então, e principalmente do prefeito também, que sempre nos ouve e sempre me chama, sempre ouve a minha opinião, tá? No gabinete de crise. Então, tem todo esse por trás, né? Então, a responsabilidade é grande, mas a responsabilidade também é dividida, né? A gente... Eu só gostaria de solicitar, eu acho que como uma última palavra, a questão do respeito, né? Eu acho que o que fez diferença em grandes países que conseguiram controlar o Covid, não ter um impacto tão grande, é o respeito ao próximo, né? Então, no Japão, a gente vê uma questão de um controle maior, a Alemanha, a gente vê um controle maior, porque a gente vê a pessoa ter um respeito pelo outro, né? E é isso que a gente gostaria de solicitar
isso aos caxienses, que a gente mantém o respeito pelo próximo, né? Então, no momento que eu tenho uma síndrome gripal, que eu não saia de casa, que eu procure um auxílio médico, tenho uma testagem de 14 dias da mesma forma que os meus familiares, né? Se eu tenho um exame positivo, mais ainda, né? Então, que fique em casa, né? Pensando não só em mim, mas também na minha família, no meu vizinho, no meu amigo, né? Em que eu possa estar disseminando essa doença, né? Então, é isso que eu venho pedir agora, como uma última palavra, que a gente continue mantendo respeito pelo próximo, tá? Legal, muito obrigado. Imagina. Cleciane, como é que é para uma instituição da importância do Virvi em Caxias construir uma parceria dessas da transfusão de plasma? O quanto isso é importante, não só para a sociedade, para a comunidade, para os pacientes, enfim, para todas as pessoas que precisam, mas para a instituição, o quanto isso é meritório, é gratificante poder estar participando disso num momento como esse. Nossa, eu sou suspeita para falar, né, porque eu sou muito orgulhosa dessa equipe, né, porque a Andrea colocou, isso só acontece quando tu tem pessoas envolvidas, comprometidas e motivadas. Até porque o protocolo, quando saiu, eu acho que saiu a nível de São Paulo, a primeira experiência, e eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos uma equipe extremamente qualificada, porque no Rio Grande do Sul nós fomos os primeiros. Às vezes as pessoas ainda acham, né, que tu tá doente no interior, tu tem que ir para a capital, tu tem que procurar grandes centros, né? E eu acho que esse pioneirismo nesse sentido mostra que nós temos profissionais com a mesma qualidade, que a capacidade técnica existe, e isso só aconteceu porque o Virvi estava com profissionais integrados, motivados, e a Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, e a doutora Andréia também, que atua junto ao Virvi e com o doutor Jorge, nós conseguimos evoluir para que o Hemocentro, porque o Hemocentro é fundamental nessa parceria, né? Se nós não tivéssemos a parceria do Hemocentro, nós não teríamos acesso ao plasma. Então, eu fico muito feliz e lembro de anos passados, né? Eu estou no Virvi já há 33 anos e o Virvi foi o primeiro hospital de Caxias a fazer transplante renal e eu já estava lá na assistência, né? E vejo isso como um pioneirismo da instituição que a gente tem conseguido manter e que o objetivo maior não é nem a questão da visibilidade, mas a questão, sim, de agregar condições de qualidade de tratamento e, quem sabe, salvar muitas vidas, né, se isso for permitido. E, principalmente, também a importância de a gente conscientizar as pessoas, né, na doação do plasma. Acho que vocês já falaram um pouquinho aqui, mas vão ter muitos pacientes positivos e a gente sabe que isso ainda é um problema na sociedade, né, de doar medula, doar sangue, doar órgãos, e agora tem a doação de sangue para o plasma. Então, mais do que orgulhosa, a gente se sente muito feliz de trabalhar numa instituição que a gente sabe que pode estar fazendo, com certeza, a diferença na vida das pessoas. Legal. Eveline, última pergunta para não te incomodar. Quem pode doar e como pode fazer para doar? Acho que é importante as pessoas entenderem como pode ser feito isso. Exatamente, eu ia te pedir a oportunidade de encerramento, de pedir a colaboração de quem já teve o vírus com comprovação laboratorial, com PCR positivo, homens entre 18 e 60 anos, que procurem, que façam contato com o Hemocentro para poder entrar no cadastro para doação. Principalmente quem já passou, né? Quem já tem mais de 28 dias sem sintomas. Então, tem que estar assintomático há pelo menos 28 dias, do sexo masculino entre 18 e 60 anos. E lá o Hemocentro vai fazer a triagem, verificando se esse paciente vai ter condições ou não da doação, porque existe também uma questão de compatibilidade. E por isso a importância de ter um cadastro grande, porque às vezes o tempo é muito importante. O ideal é que a gente faça o plasma precoce. E a gente tem que pensar que a gente quer fazer o plasma num paciente que vai evoluir para uma forma grave. Então, a gente já tem a dificuldade do tempo até o diagnóstico.
Então, a gente talvez perde um tempo esperando o diagnóstico, a confirmação que o paciente tem o plasma. No momento que eu tenho o paciente positivo, eu vou desencadear com o Hemocentro o pedido do plasma. E aí eu esbarro na questão de compatibilidade. Então, se o Hemocentro não tem esse cadastro e já não tem essa doação, talvez eu atrase mais 1 ou 2 dias. E 1 ou 2 dias faz muita diferença. Legal. Mais algum de vocês quer mais alguma palavra? Tá ok? Então, só reforçar os telefones aqui para quem quiser agendar, né? Eveline, Andréia e Cleciane. 3290-4543, 3290-4580, ou pelo WhatsApp 9841-88487. Então, quero agradecer muito a oportunidade de vocês estarem aqui hoje. Foi impressionante, é muito legal isso. Eu quero cumprimentar todos vocês, em nome de todos os profissionais de saúde que estão à frente nesse momento de tanta dificuldade, de tanta incerteza, né, do novo, do difícil, daquela situação que a gente não consegue mensurar o que está acontecendo direito, mas vocês estão aí, né, na frente de tudo isso, levando confiança e esperança para a comunidade. Então, a gente tem que só agradecer vocês aqui por tudo que vem fazendo. Quero agradecer muito a doutora Eveline por ter participado hoje, a Cleciane, parabéns pelo trabalho, a doutora Andréia também vem fazendo um trabalho exemplar, juntamente com toda a secretaria, e agradecer muito a Patrícia Souza também, que veio aqui hoje, né, permitir que mais pessoas pudessem ter acesso a essa conversa tão importante relacionada a um tema que vem aí e está todos os dias na mídia, todos os dias está em todas as formas de conversa. Então, eu espero que a gente possa ter aqui hoje e tenha a certeza que, através de vocês, a gente conseguiu fazer um momento muito especial. Agradecer também as assessorias de imprensa, o Marco Sartori aí do Virvi e o Cleber Moreira aqui do meu gabinete, que auxiliaram a gente poder organizar esse grande momento aqui hoje, que foi e é muito importante para a sociedade como um todo. Muito obrigado, boa noite e bom descanso para vocês.